Olá, boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Como está? Está chovendo no seu estado? Que tempo faz? Está sol no seu país? Pois temos transmissão para vários países, então a gente pode atingir aí pessoas no escuro, pessoas no claro, pessoas com chuva, pessoas no seco. A Maruísa, quando já cumprimentou, já perguntou: como é que está aí na sua terra? Está chovendo aí ou não? Aí eu falei: está chovendo, aqui no Sudeste está chovendo bastante, né? Pessoal, boa noite. Hoje é dia 9 de dezembro. Estamos mais uma vez aqui no 13º programa da nossa série de estudos do livro escrito por Caiba Schutter, Schutter, o nosso tutor, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que todas as vezes a gente faz questão de destacar a obra, uma obra maravilhosa que estuda exatamente o que diz o título, as parábolas e os ensinos de Jesus. Um livro extenso com um cabedal de conhecimento gigantesco e que nos dá um manancial de estudos muito grande, muito bom, com uma aplicação prática do nosso dia a dia, das palavras do Mestre e aquilo que Jesus disse, ensinou e passou aos discípulos e passou ao povo de sua época há 2000 anos. A gente traz as palavras de Cristo novamente através das suas parábolas, das suas figuras de linguagem, né? As nossas parábolas são aquelas figuras de linguagem das quais Cristo se utiliza para que o povo da época compreenda, como uma pequena história que traz em seu seio a moral daquilo que ele deseja passar para as pessoas. E hoje teremos uma parábola não menos interessante, como outras tão interessantes. A gente sempre fala, essa é muito interessante, mas é verdade. Vocês vão ver que o discorrer do nosso papo vai ser uma coisa muito longa, tem muita coisa para falar, e a nossa convidada hoje vai realmente falar dentro de uma profundidade muito grande. A gente agradece aí a presença de todos os amigos que já se manifestaram até antes da transmissão, a Eliana de Tararé, o nosso amigo Pedro, também sempre fiel, uma boa noite, o Floriano, né, Floriano de Caçapava, aqui do Vale do Paraíba, que sempre frequentando também o Eurípides Barçanufo aqui na nossa cidade de Pindamonhangaba, o Fernando, e as pessoas vão devagarzinho se manifestando e dando seu boa noite. É um grande prazer. A gente incentiva para que vocês falem boa noite, para que vocês façam algum questionamento mais para frente, para que a gente possa fazer com que isso frutifique, que a sua dúvida possa ser a dúvida de outros, né? Então, a nossa dúvida, às vezes, a gente fica um pouquinho inibido. Será que isso só eu tenho dúvida? Será que os outros já passaram por essa fase, só eu que estou nessa fase de evolução com essa dúvida? Então, nos parece, às vezes, as nossas dúvidas tão banais, né? Mas não é. Tantas pessoas se identificam com aquilo que a gente pergunta, com pessoas que perguntam a mesma coisa que a gente sente, nossas dúvidas são comuns a muitas pessoas. E eu dando boa noite para todo mundo rapidamente aqui, para a gente poder começar, né, gente? Boa noite, Silvia, Lenita, Lourdes, Terezinha, Raul. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela presença e você também que vai nos assistir pelos canais do YouTube, do Facebook, pela TV e web Rádio Espírita Esperança, e a gente agradece aí a retransmissão de vários companheiros, várias co-irmãs que ao vivo transmitem também, como, por exemplo, o Conselho Espírita de Unificação, a TV 7, a União Feirense de Feira de Santana, na Bahia, o Rádio Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, a TV Amigo Espiritual do Rio Grande do Sul, e as pessoas que vão se achegando e nos prestigiando, e graças a Deus temos tido uma audiência muito boa, porque as pessoas se sentem em casa. Então, fazemos com que você se sinta dentro de um ambiente não virtual, e sim de um ambiente presencial, pois a nossa energia, o nosso coração está presente com todos. Então, a gente vai chamar aqui agora a Maruísa, agradecendo a presença dela, a sua disponibilidade. Maruísa, boa noite, a gente agradece. Aqui a nossa condução é exclusivamente da transmissão e da passagem da palavra para as pessoas, e quem nos brinda, quem nos ilustra com seu conhecimento são os convidados que vêm todos os dias, todas as quartas-feiras. Aliás, eu convido a todos, lembrando que todas as quartas, às 20 horas, a gente está presente, cada dia com uma parábola, com uma programação extensa. Maruísa, boa noite e obrigado. Fale alguma coisa sobre você para a gente. Boa noite, Walter. Boa noite a todos os que já estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar ao decorrer dessa transmissão, desejando que estejam todos bem, em paz, com muita saúde, que Jesus nos ampare e nos inspire.
Eu estou na cidade de Limeira, faço parte do Grupo Espírita Allan Kardec, como colaboradora, expositora, e também coordeno o Grupo de Estudos do Evangelho, ao qual denominamos NEP Eurípides Barçanufo. A sigla NEP, para quem não conhece, significa Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Walter, agradeço imensamente pelo convite que você me fez, me dando a oportunidade de contribuir com a divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo. Muito obrigada. Uma grande alegria para mim. Ficamos muito felizes, porque o pessoal também aí de Limeira e das cidades da região estão nos acompanhando, né? Os amigos aí os irmãos que seguem também a Maroísa dentro das suas redes. Sim. E a gente estava comentando bastante coisa a respeito da virtualidade, né, Maroísa? A respeito de que a gente está tendo agora pessoas com acesso que não tinham acesso antes, e para isso a gente vai chamar também a Mônica vai participar com a gente para bater um papinho também. Mônica, boa noite, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Feliz de estar aqui com vocês. E, por coincidência, a nossa casa aqui também é a casa que nós trabalhamos e frequentamos, é a Casa Eurípides Barçanufo também. Meu querido e amado professor Eurípides, o tio Eurípides. Isso mesmo. É verdade, o famoso educador, o pedagogo, tio Eurípides, né? Como é chamado aqui na casa também. Mas a gente estava comentando, Maroísa, a respeito da virtualidade, né? Que você comentou com a gente que no seu grupo, as pessoas que frequentavam o núcleo eram de um número e depois, agora que a gente passou a transmitir, que vocês passaram a transmitir, que dobrou e que isso não vai acabar, né? Não, nós não pretendemos, pelo menos no estudo de quarta-feira do Evangelho, que nós começamos esse tipo de estudos do Evangelho, que é conhecido como miudinho, nós começamos em 2013. E acredito que a gente vai continuar virtualmente, porque o número de participantes é mais do que o dobro do que presencialmente. Pessoas que não tinham a oportunidade de participar e que agora estão acompanhando conosco esses estudos do Evangelho. É surpreendente. Isso é uma grande diferença que vai fazer para a gente, porque as pessoas chegam naqueles lugares onde não conseguiam, né? Onde não existe um centro espírita, onde ele não atingia esse conhecimento, ou os livros não estavam presentes e a doutrina não conseguia se fazer presente, a gente percebe que isso está acontecendo de maneira pungente, né? Sim. Então, isso é muito bom, porque o centro tem que se preparar, porque isso veio para ficar, né? Então, Walter, como eu tinha comentado, o Karl Schutel era assim, muito inovador também na questão da divulgação espírita em pleno início do século passado. Acredito que ele deve estar muito satisfeito também na espiritualidade, assim como os pioneiros da doutrina espírita, pela oportunidade de divulgação doutrinária. Isso é simplesmente maravilhoso. Não podemos perder essa oportunidade também. Não, essa realmente veio para ficar. Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte, então. A gente, como sempre, a gente lê a parábola, lê o comentário de Caibar no seu livro, e aí a gente passa para a Maroísa, a gente se retira, ela vai fazer sua apresentação por cerca de 30 minutos, e aí a gente volta para bater um papo todo mundo em conjunto, então. Combinado. Tá bom? Vou pedir licença para a Mônica, para retirá-la da tela, da Maroísa também, para que a gente possa fazer a leitura aqui de maneira concentrada. Eu peço a todos que tenham um pouquinho de paciência, realmente, porque também como na semana passada, essa parábola ela tem também um extenso comentário de Caibar. Então, a gente vai fazer para que fique bem clara a posição daquele que nos inspira, né? E aqui ainda, dentro dos nossos comentários, a gente tem pessoas que não podem deixar de aparecer, como a Lu Fernandes, aí perto de você, de Araraquara, né? Tá do lado de Limeira, né? A Luciene também, o pessoal tá comparecendo. Gente, obrigado pela presença, viu? Vamos lá, então, olha. Hoje nós vamos falar da parábola dos trabalhadores da vinha. Então, vamos lá. Então, a parábola é o seguinte. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha.
Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. E cerca da 1ª saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo dia desocupados? Responderam-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Então disse-lhes: Ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados, cerca da 1ª hora, ou os últimos, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o proprietário, alegando: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e do calor extremo? Mas o proprietário disse a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso a gente encontra em Mateus, capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. Então, o que Karbar comenta a respeito dessa parábola? Ele diz o seguinte: as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por estas características. O mercenário trabalha pelo dinheiro. Seu único fito, na única aspiração, é receber o salário. O verdadeiro operário, o artista, trabalha por amor à arte. Assim é em todas as ramificações dos conhecimentos humanos. Há os escravos do dinheiro e há o operário do progresso. Na lavoura, na indústria, nas artes, nas ciências, destacam-se sempre o operário ou o mercenário. O materialismo, a materialidade, a ganância do ouro arranjaram na época em que nos achamos mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E Karbar continua: na parábola, pelo que se depreende, não se faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais da permanência do obreiro até o fim de seu trabalho. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que os que trabalharam 1 única hora, dada a qualidade de seu trabalho. Os que chegaram por último, se tivessem sido chamados na hora terceira, teriam feito, sem dúvida, o quádruplo do que fizeram aqueles que a essa hora foram para o serviço. Daí a lembrança do proprietário da vinha de pagar primeiramente os que fizeram aparecer melhor o serviço, e mais desinteressadamente se prestaram ao trabalho para o qual foram chamados. Esta parábola, em parte, dirige-se... Olha, prestem atenção. Esta parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Quantos deles por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres da sociedade? Na seara, chegou-se a encontrar até os vendilhões que apregoam sua mercadoria pelos jornais, como o mercador na praça pública, sempre visitando bastardos interesses. Ora, são médios mistificadores que exploram a saúde pública, ora são gênios capazes de abalar os céus para satisfazerem a curiosidade dos ignorantes. Enfim, são muitos os que trabalham, mas poucos os que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha, que foi confiada à sua ação. Há uma outra ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Encerram-se entre 4 paredes, não estudam, não leem. Passam a vida a doutrinar espíritos. Não há dúvida de que trabalham estes obreiros, mas pode-se comparar a sua obra
como a dos que se expõem ao ridículo, ao ódio, à injúria, à calúnia, ao longo campo da propaganda? Podem se comparar os enclausurados numa sala, fazendo trabalhos secretos, e as mais das vezes improfícuos, com os que sustentam aqui fora a renhida luta e se batem a peito descoberto pelo triunfo da causa que desposaram? Finalmente a parábola conclui com a lição sobre os olhos maus, os invejosos que cuidam mais de si próprios que da coletividade, os personalistas, os egoístas, que veem sempre mal as graças de Deus em seus semelhantes e a querem todas para si. Na história do cristianismo, realça a parábola da vinha com os característicos dos obreiros. O que era e é o que é, diz o Eclesiastes. E o que se passou é o que se está passando agora, com a revelação complementar do Cristo. Aos chamados pela madrugada, aos que chegaram à hora terceira, à hora sexta, à nona hora ou à 1ª. Na verdade, estamos na hora 1ª. E os que ouvirem o apelo e souberem trabalhar, como os da hora 1ª de outrora, serão os primeiros a receber o salário. Porque agora, como então, o pagamento começará pelos últimos. Ai dos que clamarem contra a vontade do Senhor, da vinha. Ai dos malandros, dos mercenários e dos inscientes. Então a gente vê que Caibar, realmente, ele tem uma posição muito bem marcada dentro dessa postura. E a gente vai agora ver, dentro da postura da Maroísa, dentro da sua interpretação, da sua leitura, do seu conhecimento, o que ela nos traz com relação a essa parábola, porque a parábola ela é forte de conhecimento, e eu acredito que os comentários de Caibar mais ainda, né? São comentários que nós percebemos assim que tocam profundamente dentro da doutrina espírita e dentro do cristianismo também. Maroísa, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Então, a tela é toda sua. Obrigado. Que você seja iluminada e inspirada. Obrigada. Há uma curiosidade em torno desta parábola, que ela é citada somente no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. E nós precisamos contextualizar onde Jesus estava quando ele proferiu essa parábola, qual a situação em que ele estava, e isso vai ajudar a gente a compreender a razão pela qual ele proferiu esta parábola. Jesus se encontrava na Judéia, a caminho de Jerusalém. Neste momento, foi quando ele ele foi procurado por aquele moço rico, que queria saber o que ele deveria fazer para alcançar o reino dos céus. E Jesus colocou às claras que a grande dificuldade daquele rapaz era justamente na questão do desprendimento dos seus bens, porque ele era muito rico. Na sequência, conversando com os seus discípulos a respeito, disse aquela famosa frase de que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E na sequência, Jesus fala da necessidade do desprendimento dos bens materiais e, a seguir, ele narra esta parábola. E o interessante é que ele começa dizendo por que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, e aí vai discorrendo a parábola. E o fechamento dela, não é? Quando ele diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, mas que últimos e que primeiros. Por que a colocação, então, das várias chamadas em momentos diferentes do dia, o mesmo salário para aquele que trabalhou mais, para aquele que trabalhou menos? Esta parábola ela é muito comentada no meio cristão, mas o Espiritismo nos proporciona uma visão muito mais ampla e aprofundada das questões propostas por estas palavras de Jesus. Nós também precisamos destacar a firmeza de Caibar Schutel, quando ele diz que esta parábola se aplica muito bem aos espíritas, e é como se ela fosse dedicada mesmo ao trabalho dos espíritas, no sentido desse desprendimento
dos bens materiais, porque ele fala de quantidade, ele fala de quantidade e qualidade. Então, o que nós devemos buscar é a qualidade e não a quantidade, sobretudo no trabalho ao próximo, para o bem do próximo, no trabalho que estamos abraçando no meio espírita. Por isso, chamamentos em momentos diferenciados. Com a doutrina espírita, nós conseguimos um enfoque diferenciado para esta parábola. Então, a partir de agora, Walter, eu gostaria, então, de fazer a projeção dos nossos slides, para depois abrir um novo enfoque das colocações. Então, vamos lá. Opa, desculpa. Estou eu aqui, olha. Vamos compartilhar. Acho que saiu o compartilhamento, vou compartilhar novamente. Vamos lá. Pronto. Acho que estou precisando só esperar o Walter me colocar de novo lá na tela. Ok. Então, vamos ver. O interessante é que o título desta parábola, ele aparece logo no... Aliás, o título da parábola não, a questão da vinha. A palavra vinha, que é um vinhedo, né? Uma plantação de uvas. Então, a vinha, ela é citada logo no início do Livro dos Espíritos, onde aparece o símbolo da videira e a explicação dos Espíritos a respeito deste símbolo, onde ele dizendo para Kardec: porás no cabeçalho do livro o ramo da parreira, que te desenhamos, exatamente aquele desenho mostrado anteriormente, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Então, trabalhadores da vinha são aqueles que trabalham com ou para o Criador. E continuam os benfeitores espirituais em prolegômenos do Livro dos Espíritos. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, neles se encontram reunidos no ramo da parreira. O corpo, ou seja, o corpo físico, é o ramo da parreira. O espírito é a seiva, a essência. A alma ou o espírito encarnado, ligado à matéria, é o bago, ou seja, é o cacho de uva. Então, quando se fala trabalhadores da vinha, trabalhos do Senhor, trabalhar com o Senhor, com o Criador, também podemos encarar como um processo do nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. E eles dizem, os benfeitores amigos, o homem quintessencia, ou seja, depura o espírito pelo trabalho. E tu sabes, dizendo para Kardec, que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, olha que interessante. A parreira é o símbolo do trabalho do espírito encarnado, procurando purificar-se. Então, há um propósito para os trabalhadores que, na parábola, são convidados a trabalhar na vinha do Senhor. O seu próprio aperfeiçoamento espiritual, em momentos diferentes. Então, o símbolo maravilhoso da parreira de uva, e não poderemos mais olhar para um vinhedo com os mesmos olhos, porque ao se deparar com o cacho de uva, vamos nos lembrar da imagem que eles disseram, representando assim o espírito encarnado, no seu processo de depuração espiritual. E mais interessante ainda, para extrair o suco, para extrair o produto principal da uva, do vinhedo ou da vinha, é preciso esmagar o fruto, representando a necessidade do sofrimento para extrairmos o melhor de nós espiritualmente. Mas continuando. Na parábola, eles falam de momentos diferentes do dia,
hora nona, hora terceira, hora sexta, hora nona e a 1/10 hora. Então, nós fizemos aqui alguma arte só para mostrar, porque para os judeus, o dia começava às 6 horas da manhã, a 0 hora era às 6 horas da manhã, o início do dia. Às 9 horas, para nós, era a hora terceira. O meio-dia, para nós, é a hora sexta para eles. Às 3 horas da tarde, para nós, para eles, era a hora nona, a 9ª hora. Às 5 da tarde, para nós, é a 1/10 hora, ou a 11ª hora, mostrando os diferentes momentos em que os trabalhadores eram chamados. Ou seja, essa contagem, esse chamamento em momentos diferentes, bem representa o ciclo evolutivo espiritual do planeta. E que este ciclo está quase terminando, ciclo de evolução espiritual. Mas vamos adiante. Os símbolos da parábola, bem rapidamente. O pai de família fica fácil de entender que se trata do Criador. O trabalho na vinha, ou trabalhar na vinha, é o trabalho para o bem coletivo. E é este trabalho que ajuda no nosso aperfeiçoamento espiritual. É trabalhando para o bem coletivo que nós aprendemos a abrir mão dos nossos próprios interesses pessoais. Por isso, Jesus narrou essa parábola depois da conversa que ele teve com o moço rico. Então, para ser um trabalhador na vinha do Senhor, a primeira coisa a se fazer é abrir mão dos nossos próprios interesses. E isso auxilia no nosso aperfeiçoamento espiritual, pensar nas necessidades do outro primeiro, para depois pensar nas nossas. Os trabalhadores eram enviados, significa, os vários trabalhadores são aqueles que são enviados, ou seja, reencarnam no planeta, para contribuir nesta tarefa. Nós, inclusive. O salário, que é pago igualmente para todos, independentemente da hora, representa a felicidade espiritual plena, a que estamos todos destinados, mas cada um vai conquistá-la a seu tempo, pelo seu esforço próprio. A vinha tinha um administrador, que no caso é Jesus. E o dia representa claramente o ciclo evolutivo espiritual do planeta. Mas também fica claro na parábola, como diz Karpar, que a bondade do administrador supera a justiça no sentido de pagar igualitariamente a todos os trabalhadores, independentemente do momento em que foram chamados para contribuir com o trabalho na vinha do Senhor. Outra curiosidade a respeito desta parábola, ela é trabalhada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Ora, em Mateus, ela também aparece no capítulo 20, só no capítulo 20. E outra curiosidade, neste capítulo do Evangelho, é o único no qual Allan Kardec não escreveu as suas próprias colocações a respeito da parábola. Porque a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo é assim, né? Ele cita o trecho do Evangelho, faz as suas colocações, os seus esclarecimentos, os seus comentários, ampliando o leque do entendimento daquela passagem do Evangelho. Depois ele coloca as instruções dos Espíritos. Essa é a estrutura de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 20, não. Ele só colocou as instruções dos Espíritos e não colocou os seus próprios comentários. E a gente vai descobrir por quê. Então, quais foram as instruções dos Espíritos que ele colocou neste capítulo 20? Os últimos serão os primeiros,
de dois espíritos, Constantino e Henry Heine, de origem judaica. A missão dos espíritas de Erasto, bastante conhecida esta instrução, trabalhadores do Senhor pelo Espírito de verdade. Então, na instrução de Henry Heine, que foi um poeta alemão de origem judaica, ele desencarnou em 1856, então chegou a ser contemporâneo de Kardec. E a mensagem dele, onde ele trabalha com esta parábola, foi ditada em Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1863, 7 anos depois do seu desencarne. E é ele que passa as seguintes informações, lembrando daquele primeiro reloginho. Na primeira hora do dia, então agora vamos trocar o dia pelo ciclo evolutivo espiritual do planeta. No início de um novo ciclo espiritual para o planeta, quem chega primeiro? Os hebreus. Trazendo a ideia, trazendo a concepção de um Deus espiritualizado, imaterial, uma concepção bastante avançada para a época. Após os hebreus, no reloginho anterior, na terceira hora, que seriam as 9 horas da manhã, vêm outros trabalhadores. Jesus envia outros trabalhadores, aqui representados por Moisés e os profetas, trazendo as primeiras noções das leis divinas, sobretudo na questão da justiça. Séculos depois, na hora do meio-dia, que seria a hora para nós da refeição principal, a hora em que o sol está a pino, vem Jesus. Os apóstolos, os primeiros mártires do cristianismo. O interessante que nesse simbolismo é que justamente na hora que para nós ocidentais é reservada para a refeição principal e que o sol está mais radiante, a pino, é justamente o meio-dia, que foi o momento deste ciclo evolutivo em que Jesus estava conosco. Passando séculos após passados os primeiros séculos do cristianismo, a estruturação do cristianismo já estava talvez um pouco distante da mensagem simples e primitiva de Jesus. Surgem novos trabalhadores da vinha, representados aqui pelos pais da igreja, sábios filósofos que trabalharam com as ideias cristãs. E, por fim, alguns séculos depois, quando a mensagem primitiva e simples de Jesus já estava quase caindo no esquecimento, surgem os últimos trabalhadores. Mas vejam, gente, por favor, essas palavras não são palavras de Allan Kardec. Por isso ele não escreveu nada nesta parábola. É daquele poeta alemão, de origem judaica, ainda por cima, de origem judaica, o Henry Heine, que diz, é ele que diz, que são os bons espíritas, não os espíritas, como Feuerbach, sempre contundente, coloca nos seus comentários dessa parábola. Os bons espíritas são os trabalhadores que estão chegando no final deste ciclo evolutivo. E vejam bem, não vai ter outro chamamento. Este é o último, finalizando o dia, finalizando o ciclo evolutivo do planeta. Nesse simbolismo que a instrução de Henry Heine fala para nós. Não é Kardec que está dizendo isto. Então, outras colocações dos outros instrutores, das mensagens de outros benfeitores espirituais. Há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que aceitasseis o convite? Esses já somos nós.
Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta, e não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve, na imensidade dos tempos, que constituem para vós a eternidade. São trechinhos da primeira instrução nesse capítulo 20 do benfeitor Constantino. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Por isso que o instrutor, o poeta alemão, fala que são os bons espíritas, porque até mesmo entre os chamados para o espiritismo, há aqueles, como diz Carbar, que não fazem jus a serem denominados como tal. Olha o que ele diz, gente. Pelo ensino e prática dos verdadeiros princípios da caridade. Ora, para a gente poder praticar os verdadeiros princípios da caridade, o que é que nós precisamos? Abdicar dos nossos interesses pessoais. A parábola tem tudo a ver com a lição e o encontro às palavras de Jesus para o moço rico. Pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo, que é o oposto de egoísmo, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos, que vencerão, apesar de todas as dificuldades. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei, para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos, ou seja, são palavras de Erasto, na mensagem Missão dos Espíritas. Então, aí a gente compreende as palavras de Jesus, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Como assim? Ou seja, os primeiros, na busca da sua satisfação pessoal, na espiritualidade serão os últimos. E aqueles que eram considerados como os últimos aqui na Terra, porque abriam mão dos seus interesses pessoais, serão os primeiros a receberem o salário da felicidade plena na espiritualidade. E por fim, gente, estamos indo um pouquinho mais rápido, sem aprofundar tanto, para termos tempo suficiente para os comentários, junto com o Walter, a Mônica e os demais participantes. O Espírito de Verdade finaliza este capítulo com esta frase maravilhosa: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Que palavras maravilhosas! Unir os nossos esforços para que o Senhor possa encontrar a sua vinha tão bem cuidada, produzindo bons frutos, alimentando, nutrindo a todos. Era isso, Walter, a nossa colocação aqui para este enfoque diferenciado da parábola dos trabalhadores da vinha. Tá bom? Que ótimo, Manuísa, muito bonita analogia. A simbologia que você nos trouxe, ela é muito interessante, né? Dos trabalhadores, o que significa as horas, é um esclarecimento porque os comentários que Carbar faz, ele usa palavras difíceis, que às vezes a gente lê e de uma maneira superficial não consegue procurar o seu significado, a gente acaba não compreendendo. E você nos trouxe de uma maneira tão didática, brilhante, muito bom. Alguém comentou que o Paulo José de Palma colocou, nossa, brilhante, né? Nosso grande amigo Paulo José de Palma aqui de Pinda, né, ele comentou isso. Realmente também achei brilhante o caminho pelo qual você seguiu. E o que eu peço a todos é que consigam fazer com que exista essa comparação, o que a gente chama de analogia. Analogia significa a gente identificar uma história, porém está sendo contada outra, né? Isso é a essência da parábola. Então, quando a Manuísa nos conta, nos revela que a hora dos judeus começava às 6 horas da manhã, a gente passa a compreender por que ele comenta da hora terceira, né? Era após 3 horas do início do trabalho habitual no campo, né?
ou na hora sexta, após 6 horas do início do trabalho, que para a gente, se começar às 6 da manhã, seria meio-dia, né? Então, muito interessante os seus comentários, os seus slides também foram muito bons. Agora, vamos colocar uma questão para você, depois a gente passa para a Mônica, fazer o comentário dela. Com relação, eu acho que muita gente pensa o seguinte, é necessário sofrimento para extrair o suco? Por que nós temos que passar pelo sofrimento para extrair esse suco? Qual é a chance de não sofrermos e, ao mesmo tempo, termos esse fruto da necessidade que temos? Agora, aqui também o Paulo, se não me engano, o Paulo também, ele coloca aqui, olha, vou ler para vocês, a gente lê junto, ó. Tenho a impressão, esse vai para a Maroísa também, depois a gente passa para a Mônica. Tenho a impressão, tal qual alguns estudiosos da doutrina, que os sofrimentos do atual momento também decorrem da mudança da faixa evolutiva do orbe. O que você acha? Pensa assim também? Maroísa, você pode comentar alguma coisa para a gente sobre isso? Bom, primeiro nós precisamos considerar, Walter, como diz Leon Denis, que o sofrimento, a dor, ela tem um processo educativo e de reequilíbrio em relação às leis divinas. E quando o sofrimento individual não está trazendo muitos resultados individualmente, né, de pessoa para pessoa, há necessidade do sofrimento coletivo. Mas mesmo no sofrimento coletivo, nem todos conseguem aproveitar a oportunidade. Né? E outra coisa também, como nós estávamos falando inicialmente da questão da divulgação doutrinária, que a oportunidade desses estudos através da internet, isso também está abrindo tantas oportunidades de aprendizado para nós, e infelizmente, pelo nosso atual estágio evolutivo, nós ainda precisamos da dor. Nós não sabemos crescer, evoluir espiritualmente sem o trabalho do nosso aprimoramento espiritual. E você comentou será que precisa mesmo espremer a uva para tirar o suco? Mas, Walter, não é só da uva, não. Da azeitona também. Para poder se extrair o azeite, é preciso espremer a azeitona. E espremer a azeitona, espremer a uva, eram tarefas comuns dos homens do campo na Galileia, nos tempos de Jesus. Por que ele foi escolher justamente, né, a oliveira, a videira, a figueira? Todas as árvores que aparecem no Evangelho têm um significado profundo. Então, para extrair o azeite, que representa a sabedoria, para extrair o suco da uva, que representa o amor, a alegria, nós temos que espremer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e isso ainda dói para nós. É isso. Essa visão que nós temos. É isso. E, Mônica, você acha a mesma coisa? O sofrimento faz parte da necessidade da evolução? O Paulo comentou isso para a gente e realmente a Maroísa nos trouxe a informação, porque todos nós queremos evoluir, né? Acho que aqui quem está ouvindo, ninguém tem vontade de andar para trás, a gente tem vontade de andar para frente, de evoluir, de passar para planos melhores, de ter uma vibração mais positiva, de espalhar uma luz que possa contaminar as pessoas, ou passar ao lado de alguém que tem essa luz e nos contaminar um pouquinho com ela, né? Por que será que o sofrimento, então, é necessário nessa transição? É pelo nosso grau de evolução? Deixa para a Mônica fazer esse comentário, então. Eu acho que talvez o sofrimento seja não necessário, mas seja uma das maneiras, uma das ferramentas que acontece aqui na nossa vida terrestre para evoluirmos. E então, quando nós passamos por um sofrimento, nós temos que vislumbrar por que daquilo e o que podemos tirar de bom desse sofrimento, porque mesmo na parábola, eu acredito que quando o dono da vinha recompensa aquele operário que trabalhou pouco, eu tenho uma sensação assim, ele trabalhou pouco, mas nunca é tarde para um operário, um espírito, despertar no trabalho do bem. E às vezes, para nós despertarmos nosso trabalho do bem, nosso trabalho da evolução, da caridade, passamos pelo estágio dessa dor.
que a gente não gostaria de sentir a dor, mas o importante é transformarmos a dor em realmente mecanismos de evolução. Eu acho que alguns espíritos que estão aqui com a gente mesmo, encarnados, podem evoluir sem dor. Alguns podem passar por esse estágio sem dor, mas não podemos negar que é uma ferramenta que quase todos nós vamos passar. Eu diria até que um sofrimento é depurador, né? Eu acredito que a gente, quando... Talvez o sofrimento e a dor sejam fruto da nossa teimosia, né? A nossa imaturidade, aquela consciência que já existe dentro de nós, mas a gente resiste em atuar da maneira correta e ter atitudes que a gente sabe lá no fundo que não são as melhores, né? E o espírita realmente, a gente vai tentando o tempo todo e se reconhece o bom espírita de que maneira, né? Da maneira, pelo esforço que ele faz para melhorar os seus atos. Isso já é dito, né? E o Murilo traz para a gente aqui também um comentário legal, o Murilo Francisco, ó, ele diz o seguinte, olha, as parábolas de Jesus, explicadas com a chave que a doutrina nos traz, representam uma grande responsabilidade para nós espíritas, com todo esse depósito de luzes colocados em nossas mãos. Realmente é uma grande responsabilidade, porque a partir do momento que nós saímos do estado de ignorância com relação ao comportamento, em relação a como a gente pode seguir em frente de uma maneira melhor, a nossa responsabilidade aumenta. E justamente a gente estava comentando na semana passada a respeito dessa teia de contaminação que a gente faz, né? A nossa energia, o nosso comportamento cada vez mais, de maneira mais intensa, de maneira mais abrangente, vai contaminando as pessoas. E essa energia que roda no nosso meio é que faz com que a gente cresça e empurra esse planeta para que essa população tenha realmente a evolução que se espera, né? Agora, eu tenho uma historinha interessante que eu peguei para a gente ler, que é muito semelhante. Eu vou abrir aqui para vocês lerem, para a gente ler, em que diz o seguinte... Não, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma pergunta dos espíritos, eu vou passar para a Maroís. Olha, a gente fala muito de repouso, né? Quem que não quer ter um repouso na velhice, né, Maroís? A gente quer ter um pouco de tranquilidade, né? Quando a gente tem menos convicções da doutrina, a gente pensa de uma maneira. Eu acredito que depois que a gente conhece que a vida é trabalho, a evolução é trabalho, e toda evolução necessita de suor, né? E, então a gente pensa um pouco diferente. Mas olha, a questão 685, ela diz o seguinte... Tem o homem o direito de repousar na velhice? Quem não faz essa pergunta, né? E a resposta, sim, que a nada é obrigatório, senão de acordo com as suas forças. E aí no item A ainda, o Kardec insiste, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Olhem a resposta, como contém na essência dela toda a compaixão, toda a solidariedade e a caridade. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Não basta que se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência, né? Então a gente percebe isso que é muito, muito forte e a gente não se dá conta disso, né? Então, Maroísa, eu queria ouvir assim o seu comentário a respeito disso, então. Bem, Walter, nós já estamos num momento muito especial do nosso estágio evolutivo aqui na Terra, que pela própria melhoria da ciência, dos recursos de saúde, nós estamos vivendo mais. Então, a população idosa, a partir dos seus 60 anos, eu já me incluo nessa população, está aumentando consideravelmente. Então, todos os setores da atividade humana, todas as ramificações das diversas profissões, não se poderá deixar de analisar a questão do idoso ou da velhice, porque se alguns têm condições de descansar neste momento da vida, usufruindo dos frutos do seu trabalho ao longo de toda uma vida, a maioria não. Envelhece pobre, como pobre viveu toda a vida. Envelhece adoentado, como problemas de saúde teve ao longo da vida. Aí é que entra uma nova possibilidade de trabalho na área
da caridade. Mas na caridade, não somente na questão de suprir as necessidades de ordem material, mas, sobretudo, afetiva. Então, nós temos um grande leque de novas oportunidades de trabalho no bem, porque é certo, e isso já é constatado, que a população está envelhecendo. Alguns países, isso é mais crítico ainda. E todo o suporte necessário, justamente para aqueles que não têm possibilidades de se manterem, às vezes nem mais família têm, estão sozinhos de fato. Então, não é castigo divino, isso não é castigo do Senhor, como muitos às vezes pensam que nós estamos chegando no final da vida no planeta. Não é isso, é uma grande oportunidade de novos trabalhos, de renovação de trabalho no bem e na caridade. É dessa forma que eu encaro, Walter, como eu vi aqui num comentário, falando que esta parábola é um hino à esperança, porque, vejam bem, 5 horas da tarde, para o trabalhador do campo, ele tem que terminar a tarefa dele, principalmente nos lugares onde não há o recurso da energia elétrica, assim como nos tempos de Jesus na Palestina. Quando escurecia, ninguém mais trabalhava no campo. Então, se no finalzinho do dia foi o último chamado, é porque a noite já estava se aproximando, e na noite vem, o período da noite é para o repouso, é para o descanso. Então, nós estamos nos aproximando lentamente de um momento de descanso das nossas dores, um mundo onde os espíritos estarão regenerados. Agora, infância, juventude, maturidade, a velhice, a terceira idade, são apenas fases de uma trajetória que é material, e tudo que está relacionado à matéria é passageiro. Nós precisamos mesmo pensar no espírito, que este é imortal, como dizia Carvar, não é? Infelizmente, assim, nós fixamos muito o nosso ponto de vista ainda para a matéria, até mesmo espírita, quando Kardec nos convida a dirigirmos o nosso olhar sempre para o futuro. É assim que eu considero. Ótimo, muito bem. Eu tinha dito que ia ler uma historinha. Olha que interessante, a gente encontra na Revista Espírita de junho de 1858, a Revista Espírita, para quem eventualmente não conhece, ela foi publicada de 1858 até 1869, e era um periódico mensal em que Kardec, no primeiro lançamento na primeira volume, né, com 32 páginas, não teve nenhum tipo de patrocínio, escrevia artigos, e depois foi compilando semana por semana até que formava uma revista mensal. Isso percorreu durante mais de uma década, né? A gente encontra então na de junho de 1858, olha que interessante também, dito por quem e a quem, né? Chama A Preguiça. A gente encontra na Revista Espírita de junho de 58, na página 254. É uma dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Hermance Dufault. Então, olha que interessante, foi ditada Hermance Dufault e foi dita por São Luís. Então, é uma história que isso em 5 de maio de 58. Então, é uma história que tem tudo a ver com a parábola que a gente está lidando. Olha, fala assim: um homem saiu muito cedo e foi à praça para contratar trabalhadores. Ora, ali viu 2 homens do povo que estavam sentados e de braços cruzados. Foi a um deles e o abordou dizendo: o que fazes aqui? O que ao mesmo tempo respondeu: não tenho trabalho. O que procurava trabalhadores, disse então: pega sua enxada, vai ao meu campo, na vertente da colina, onde sopra o vento sul. Cortarás as urzes e resolverás o solo, até que venha a noite. A tarefa é rude, mas terás um bom salário. E o homem do povo colocou a enxada no ombro, agradeceu ao outro de coração e foi trabalhar. Ouvindo isso, outro trabalhador, que estava próximo, levantou-se de seu lugar e aproximou-se, dizendo: Senhor,
deixai também que eu vá trabalhar em vosso campo. E tendo dito a ambos que o seguissem, marchou à frente para mostrar-lhes o caminho. Depois, quando chegaram à encosta da colina, dividiu o trabalho em dois e se foi. Logo que partiu, o último dos trabalhadores contratados pôs fogo no mato da gleba, que lhe coube na partilha, lavrou a terra com a enxada, o suor minava de sua fronte, sob o calor ardente do sol. Murmurando a princípio, o outro o imitou, mas logo abandonou a tarefa, fincando a enxada no chão. Sentou-se ao lado, olhando o trabalho que seu companheiro fazia. Ora, no início da noite, o dono do campo veio examinar o trabalho que havia sido realizado, chamando o trabalhador. E o que aconteceu? Aí o dono viu que tinha sido trabalhos diferentes, né? E aí, para o trabalho que havia sido realizado pelo primeiro, chamou o trabalhador, cumprimentou-o, dizendo: Trabalhaste bem, eis o teu salário. E o despediu após dar-lhe uma moeda de prata. O outro também se aproximou, reclamando o valor de seu salário. Mas o dono lhe disse: Mau trabalhador, meu pão não saciará a tua fome, porque deixaste inculta a parte do campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado com o que trabalhou bem. E o despediu sem dar-lhe nada. Então aqui a gente vê que a qualidade do trabalho fez toda a diferença, né? Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Em verdade vos digo que a vida será posta de lado, como uma coisa que a ninguém aproveita. Quando seu tempo se cumprir, compreendei isso com uma comparação. Qual dentre vós, se tiverdes em vosso pomar uma árvore que não dê bons frutos, não dirá ao seu servo: Cortai essa árvore e lançai-a ao fogo, porque seus ramos são estéreis. Ora, assim como tal árvore será cortada por causa de sua esterilidade, a vida do preguiçoso será posta no refúgio, por ter sido estéril em boas mãos. Então, essa é uma história bastante interessante que eu achei, que eu acredito que ela pode complementar o que a gente ouviu nesta parábola de hoje, né? E a gente vai abrir a palavra para a Mônica, então, para ela fazer seus comentários a respeito da história ou outros que ela achar pertinente. Eu acho que uma coisa interessante com tudo isso que a gente aprendeu hoje é que com a doutrina, com o embasamento que a doutrina espírita nos traz, nós podemos entender melhor a justiça de Deus e não a nossa justiça com os nossos critérios humanos, que é falha, que os nossos critérios é uma justiça lógica, e a justiça de Deus é diferente, porque ele nos vê todos iguais, todos os seus filhos, todos iguais e todos com oportunidade de se desenvolver. Nós não, nós aqui humanos inferiores, a gente até julga a pessoa e fala, ele até merece estar desempregado, porque ele não procurou, ele até merece isso, até merece aquilo. Quem somos nós para isso, né? A justiça de Deus é diferente. Ela dá uma justiça de amor, uma justiça do que o seu filho precisa, e não do que ele merece. Às vezes, aquele trabalhador lá da nossa parábola que trabalhou menos, mas ele precisava mais daquele chamamento de Deus para o bem. Então, ele foi recompensado da mesma maneira, porque ele despertou. Então, eu acredito que tudo isso nos traz esse embasamento que a justiça de Deus é superior ao que nós possamos entender. E a doutrina espírita nos coloca nesse caminho dessa compreensão. Eu acho que isso é muito importante. Eu vi um irmão também que comentou essa parábola, e eu achei bem bonito que ele falou uma coisa bem interessante, que ele disse que a parábola não devia chamar a parábola do trabalhador da vinha, e sim a parábola do patrão generoso, que é o patrão, seria, né, o Criador, seria Deus. Então, ele que é generoso conosco, né, no nosso trilha do nosso caminho. Acho que isso representa bem os ensinamentos de hoje. Maroísa, o que você nos tem a dizer?
Então, dentro daquilo que a Mônica está comentando, nas 10 leis morais tratadas por Kardec no Livro dos Espíritos, a última, a 10ª lei moral, é a lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só, mostrando para nós aquilo que a Mônica estava comentando. O nosso padrão de justiça é muito difícil. Aliás, como Chico Xavier dizia, ser bonzinho é fácil, difícil é ser justo. Porque para o Senhor, para Deus, para Jesus, a justiça tem que ser bondosa e a bondade tem que ser justa. Portanto, justiça e bondade devem caminhar sempre juntas. E somente Deus é justo e bom. E na parábola, ele premia igualmente os trabalhadores, porque ele é justo e bom. E nós, infelizmente, quando vemos no nosso dia a dia alguém se saindo melhor do que nós, até mesmo no meio espírita, a gente já começa a se perguntar o que ele tem de bom que eu não tenho, o que ele faz de melhor que eu não faço. E nós ficamos ali tentando encontrar desculpas para a nossa falta de mais dedicação e de desprendimento. Então, a lei de justiça, amor e caridade, ser justo e bom, aparece também claramente nesta parábola. Certo? Meus amigos, nossa trilha é longa, ainda precisamos molhar muito a camisa, né? Ainda temos muitos ensinamentos, muitas parábolas a serem interpretadas e que todos esses ensinamentos possam entrar dentro de nós e que a gente possa aprender um pouco mais e que possamos sair de um bate-papo igual a esse, tão edificante, sair melhores, né? Com uma tentativa, pelo menos, de que a gente possa observar um pouco mais o nosso comportamento no dia a dia. Então, isso que a Mônica falou é muito importante e que os espíritas realmente, como já foi comentado aqui, têm uma responsabilidade muito grande, assim como outros trabalhadores de outras doutrinas também têm essa responsabilidade no momento em que passam por essa iluminação. Então, por esse enxergar da realidade, por essa compreensão de como a Mônica comentou a respeito que a justiça divina e é muito diferente da justiça humana. Nós temos nossas leis para que nossa sociedade seja regrada, mas nossos espíritos não pertencem a esse mundo. Nossos espíritos pertencem a mundos superiores, estão sendo chamados para o desenvolvimento. Então, a partir do momento que compreendemos isso, que nosso lugar é em outro lugar e que aqui nós estamos de passagem, a gente passa a cumprir a lei dos homens, mas visando realmente a lei do comportamento moral, a lei do crescimento, a lei do respeito, a lei do amor, a lei da caridade, e essa sim faz diferença para que a gente possa crescer e nos postar e nos colocar em situações melhores, e sempre que temos dúvida, vamos saber como agir se pensarmos dessa maneira. Luísa, a gente vai chegando aqui ao nosso final. Eu vou deixar algum tempinho para você também, e depois a gente vai pedir para a Mônica, no final, fazer uma precezinha de encerramento, para que a gente seja muito agradecido a todas essas intuições que nos vieram, que Caibar possa continuar nos protegendo, e que Eurípides também sempre presente nos nossos palestrantes, que muitas vezes Eurípides Barçanufo está presente aí dentro das casas em que a gente convida as pessoas, não é direcionado, mas muitas vezes acontece. Então a gente sabe que essa dupla tem estado presente e que as suas emanações chegam a todos os presentes que vão assistir essa emissão agora, ao vivo ou depois pelo Google ou pelo Facebook. A gente convida a todos para que incentivem seus amigos, seus familiares, aqueles que possam estar propensos a que seu coração ouça uma palavra realmente que toque mais fundo, é aquele que está buscando alguma coisa, alguma mudança, porque se a gente continuar agindo sempre da mesma maneira, teremos sempre os mesmos resultados, né? Então, que nossa mente possa estar aberta a essas informações. Depois isso vai sendo processado de maneira lenta e devagar a gente vai mudando. Essa seria realmente a proposta da evolução. Então eu deixo agora para a Maroísa para suas considerações finais, não temos pressa, ok? E depois a gente passa para a Mônica fazer a nossa oração de encerramento. Tá certo. Walter, só uma curiosidade envolvendo o querido Eurípides Barçanufo. Meu esposo
durante alguns anos, trabalhou em São Paulo e ele frequentava uma casa espírita daquela cidade, e lá ele teve a oportunidade de conhecer um sobrinho de Eurípides Barçanufo. E ali se formou um laço de amizade muito forte, inclusive tiveram a oportunidade de várias vezes ir até Sacramento, ir até Santa Maria. Então, de alguma maneira, Eurípides Barçanufo está sempre presente também na nossa vivência espírita aqui entre nós. Bem, em relação às parábolas, o nosso estudo do Evangelho também é às quartas-feiras. E nós começamos a estudar as parábolas, e inclusive usamos muito esse livro do Karl Schutel. Nós demoramos 1 ano e meio para estudar todas as parábolas, são mais de 30, 32, 33. E não tínhamos a menor pressa. E fica muito claro para nós que se começássemos de novo o estudo dessas parábolas, certamente outros aprendizados surgiriam aos nossos olhos que não percebemos pela primeira vez. Então, nunca podemos dizer, em termos de evangelho, os ensinamentos de Jesus, que a gente tenha dado sempre a palavra final. Porque nós também vamos crescendo, nós também vamos amadurecendo, vamos passando a enxergar a vida com outros olhos e, consequentemente, os ensinamentos de Jesus também com um novo olhar. Então, eu desejo que você seja muito feliz nessa tarefa que você abraçou, do estudo das parábolas, que realmente é um estudo encantador. Nós começamos o estudo do Evangelho justamente pelas parábolas, porque apresentam uma simbologia tão forte e que continuam sempre todas tão atuais. Então, que o nosso querido tio Eurípides, como nós costumamos chamar aqui em casa, justamente pelo meu esposo ter conhecido um sobrinho de Eurípides, que cada vez que se referia a ele, chamava de tio Eurípides, e assim acabou ficando, assim como também tivemos muita proximidade com Egorina Cunha, que também tratava por tio Eurípides, que Eurípides Barçanufo possa continuar amparando, sustentando e inspirando esta tarefa que você abraçou. Que você seja muito feliz com todos aqueles que venham a participar desses encontros às quartas à noite, e mais uma vez agradeço imensamente pela oportunidade que você me proporcionou. Muito obrigada, Walter, muito obrigada, Mônica. Foi um grande prazer, uma grande alegria para mim. Maroísa, muito obrigado de coração também. Nós agradecemos sua presença, seu carinho, seu carisma, seu conhecimento, sua disponibilidade. Muito obrigado, viu? A gente mais para frente vai lembrar de você de novo. A hora que a gente sair das parábolas e entrar nos ensinamentos de Jesus, você vai estar presente na nossa listinha, né? Mas é isso aí, amigos. Então a gente convida todo mundo então para a próxima quarta-feira às 20 horas, que estejamos presentes e que o final da semana seja abençoado a todos, e que isso possa realmente tocar o coração de muitas pessoas e que possa ajudar no crescimento e no bem-estar e trazer a paz a muita gente que se encontra necessitando nesse momento de um pouco de palavras amigas, de conforto, de esperança, pois afinal de contas é isso que a gente está aqui tentando fazer junto. A gente está tentando passar para as pessoas um pouco de conforto, um pouco de gratidão por estarmos juntos e compreender um pouco qual é a nossa missão aqui nesse planeta, nessa Terra, com essas pessoas, com esse núcleo espiritual comum, em nossa família, nosso trabalho, nesse programa, né? Afinal de contas, o que estamos fazendo e qual é a nossa finalidade, qual é o nosso papel, o que somos nós e o que fazemos e para onde vamos, né? E fica o questionamento, e a Mônica vai nos trazer de maneira inspirada o encerramento, depois a gente já se despede dessa maneira. Obrigado, um grande carinho a todos, um beijo. Mônica, a palavra é sua, então. Então, meus irmãos, vamos despedindo de mais um trabalho lindo desse, das parábolas de Jesus, inspirados e dirigido por Caibar, a quem temos que agradecer esses momentos, e aos nossos mentores também, Eurípides,
e todos os mentores pessoais que aqui estiveram e que nos ajudam de uma maneira muito forte a persistirmos nos estudos, nos aprendizados de Jesus. E agradecemos também a Maruísa, que dedicou o seu tempo, a sua disponibilidade para nos trazer esse ensinamento tão bonito, de uma maneira explicada, de uma maneira tão simples e objetiva, para que todos possamos sair hoje daqui com esse ensinamento vivo em nossos corações e possamos colocar em prática em nossas vidas tudo o que aqui realizamos nessa noite. E que assim seja e que todos tenham uma semana abençoada.